Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Criptos. E no Cripto Notícias de hoje vamos abordar 4 temas. Xfinity entrou para o ranking dos 10 principais tokens mais comprados. A equipe da Yearn Finance evoluiu seu tokenomics. Token da rede Aptos subiu 31% nas últimas 24 horas e o NFT Azuki leiloou 8 tokens do Golden Skateboard. Caso queira pular para sua notícia preferida, acesse o menu na descrição do vídeo e já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. Xfinity foi objeto de maior atenção das baleias Ethereum quando entrou nos 10 principais tokens mais comprados. De acordo com o rastreador de baleias criptográficas Whale Stats, o token de jogo baseado em blockchain conseguiu ficar entre as 500 principais baleias Ethereum nas últimas 24 horas. Uma olhada no top 100 mostrou que o AXS estava entre os principais tokens acumulados no período. Longe da atenção das baleias, os dados on-chain mostraram que muito menos AXS havia entrado em exchanges de criptomoedas recentemente. De acordo com o Sentiment, o fluxo de entrada da bolsa AXS foi de 209 no momento da publicação. No estado atual, isso significava que havia menos comerciantes de AXS lucrando. Antes disso, parecia haver uma alta pressão de venda, especialmente porque o fluxo de entrada na bolsa era superior a 44 mil. Apesar da pressão reduzida dos vendedores, era improvável que o AXS tivesse atingido o fundo do poço de curto prazo. Assim, colocar posições de compra em seu preço atual pode levar a mais perdas. Isso também foi revelado pela saída de câmbio em 15.500. Sentiment mostrou que quanto mais investidores retiraram seus ativos de troca, poderiam ter resolvido a detenção de longo prazo. Isso também sugeriu um possível movimento para baixa nos gráficos de preços. Para acessar a matéria completa, vem em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E aqui vemos que o Yearn Finance YFI, um otimizador de rendimento que operava no nicho DeFi, deu passos significativos. A equipe evoluiu seu tokenomics com a introdução de um plano de 4 etapas para canalizar o poder de voto e recomprar YFI para detentores ativos de YFI de longo prazo. A implantação do V-Token do Yearn aumentou o uso do protocolo e o valor conforme o gráfico abaixo. Não apenas isso, até o número de detentores do token testemunhou um aumento. O bloqueio de votos incentivou os detentores de YFI a se alinharem com a saúde de longo prazo da Yearn, aumentando seu poder de governança e participação na propriedade da YFI com base no tamanho e duração de seu compromisso. Além disso, a Gauge impulsionou e incentivou os maiores usuários do Yearn a se tornarem detentores de YFI de longo prazo. A oportunidade, no entanto, pode custar cerca de 10 vezes o aumento máximo, o que provavelmente gerará um ecossistema influente de V-agregador/suborno. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Mudando de assunto, o token da rede Aptos, o APT recém-lançado, aumentou 31% nas últimas 24 horas, aproximando seu valor de $10. Após o fraco desempenho da rede no lançamento e os problemas com o airdrop, o token APT caiu para $6,72. Esse mau desempenho inicial levou vários traders a vender o token. Os dados da CoinGlass mostraram que a taxa de financiamento de contrato perpétuo da APT foi negativa nas principais bolsas, incluindo Binance, OKX, Bybit e FTX. De acordo com dados da CoinGlass, o aumento repentino nas últimas 24 horas levou a liquidações de cerca de $6,37 milhões, o maior valor já registrado para o novo token. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos.
Depois, passa lá e segue a gente. E para finalizar, o projeto Blue Chip NFT Azuki leiloou 8 tokens não fungíveis do Gold Skateboard, com a menor venda por 200 ETH e a maior por 309 ETH. A venda foi anunciada em sua conta Azuki no Twitter. Os skates atualmente são NFTs. No entanto, eles serão resgatáveis para versões físicas e são oficialmente os skates mais caros de todos os tempos. Até agora, o skate mais caro era o Blowing in the Wind Skateboard, de James Thomas e Bob Dylan, que custou mais de $38 mil em dezembro de 2012. Outro que chega perto é o Blackbird Board, de Tony Hawk's Beatles, que incluía uma assinatura de Paul McCartney e foi leiloada por mais de $27 mil. Mas mesmo o valor combinado dos dois não chega ao valor do skate Azuki Golden NFT mais vendido, que foi vendido por um equivalente a $261.682. Para acessar a matéria completa, vem em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de Criptos para mais vídeos. Até mais!